Saúde mental, como é que está a sua? Você sabe que no futuro, e não no futuro muito distante, hoje nós já temos 10% dos brasileiros com ansiedade, 20 milhões de pessoas. No futuro vai ser 1 a cada 4 brasileiros. Esse número vai para quase 55 milhões. É muita gente. Mas como é que a gente cuida da saúde e da mente? Esse é o grande X da questão. Vivemos sob estresse, violência, falta de dinheiro, um monte de coisa que só contribui para as doenças que nos trazem o psicológico. Mas como a gente evita isso? Põe no ar. Como anda a sua saúde mental? Olha, minha saúde mental no momento está bem. Eu já há algum tempo vinha tendo dores de cabeça frequente e descobri que meu problema era a questão de ansiedade, sabe? Querendo resolver as coisas o mais breve possível. O resultado disso, o médico me receitou não é um ansiolítico, né? Mas uma medicação que me ajuda a controlar minha ansiedade, sabe? Com isso, minhas dores de cabeça não pertencem mais a mim, sumiram. Faço minha terapia, faço minhas atividades de lazer que contribuem para a minha saúde mental, então é algo que eu realmente me preocupo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina, com 19 milhões de pessoas vivendo nessas condições. Ainda segundo a OMS, 10% da população mundial sofre com transtornos mentais, o que representa mais de 700 milhões de pessoas. De acordo com o INSS, no Brasil, em 2022, 124 mil pessoas foram afastadas do trabalho por causa de algum tipo de transtorno mental, como depressão, Alzheimer e distúrbios emocionais. Emocionalmente, as pessoas estão com ansiedade, estão com depressão, estão buscando trazer algo para fortalecer essa parte emocional. Hoje a busca é emocional, não é mais racional. Então, existe sim algo hoje que a gente precisa abrir os nossos olhos para entender que essa parte emocional, o mundo está doente. Segundo ela, vários fatores podem contribuir para o surgimento e agravamento dos problemas mentais. Hoje existe um pouquinho, né? A gente vem falando muito da questão das redes sociais, isso gera essa ansiedade, essa busca de dar certo, tem que dar certo. Eu tenho que ter um resultado financeiro, essa comparação com outras pessoas. Olha, fulano deu certo, eu tenho que dar certo. Poxa, mas fulano teve uma trajetória, teve uma jornada, então existe essa comparação. Sentimentos tóxicos também a gente vem falando muito dentro de empresas, principalmente, essa comparação, essa ansiedade, essa inveja, esses ciúmes, isso traz uma incapacidade, uma inferioridade e vai adoecendo as pessoas. No ambiente profissional, não é difícil encontrar pessoas que precisaram se afastar do trabalho por causa de problemas emocionais. É uma colaboradora que teve uma crise de ansiedade aqui dentro da empresa e precisou se afastar para se tratar. Quando ela retornou, o líder dela também acolheu muito ela, direcionou, tirou algumas demandas, relocou para outro setor. E hoje ela é uma grande colaboradora nossa, que ocupa um cargo de liderança, inclusive uma coordenadora, e que está com a gente aí e que realmente a gente ganhou ela por conta desse momento que ela ficou com medo quando retornasse, que seria demitida, desligada da empresa, e pelo contrário, ela foi inclusive até hoje, graças aos méritos dela, promovida. Preocupada com o bem-estar dos funcionários, a empresa adotou ações de prevenção às doenças emocionais. Nós, como RH, fazemos esse acolhimento, temos psicólogas, temos ferramentas para que as pessoas marquem consultas com psiquiatra, com psicólogos. A gente está sempre ouvindo essas pessoas, né, e acolhendo. Se você tem ou conhece alguém com algum tipo de problema emocional, fica a dica. O autoconhecimento, ele liberta. E quando eu falo das minhas emoções, ao invés de eu engolir, eu preciso colocar para fora. Eu preciso alinhar e dar nome. Eu estou sentindo o quê? Eu estou sentindo raiva? Eu estou sentindo frustração? Eu preciso mapear para eu poder depois trazer, né, o melhor antídoto para isso. Bom, gente, eu trouxe aqui uma psicóloga que eu tenho muito carinho, que é a Paola Reis, está aqui com a gente agora para falar um pouquinho desse assunto. Paola, boa tarde, obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. Parece fácil falar, a gente tem que dar nome às coisas, tem que entender, mas como é que a gente entende que nós estamos passando por algo que o nosso mental não está dando certo, doutor? Primeiro é importante a gente definir o que é saúde mental.
A saúde mental e emocional é a nossa capacidade de lidar com as surpresas do dia a dia, com as adversidades, da melhor forma possível naquele momento. Então, essa é a busca da saúde mental. Às vezes, uma pessoa que trabalha com você, um familiar, é capaz de dizer, olha, você não está respondendo bem os limites, as dificuldades e as questões do dia a dia. Então, às vezes, uma pessoa pode te sinalizar. E, às vezes, você pode perceber. Então, muita enxaqueca, um problema gástrico, você começa a perceber que você não está funcionando na tua melhor forma possível. Então, isso já é um indício. Como é que a gente funciona na melhor forma possível, doutora? Dicas mesmo práticas para as pessoas. A melhor forma possível é assim, ó, diante de uma adversidade, você vai ter capacidade e tempo para analisar aquilo, ponderar aquilo e poder tomar uma decisão. Então, eu falo que você tem um impulso, você tem um tempo de reflexão sobre aquilo para você ter uma ação. Hoje em dia, com a pressa, né, a exigência, tudo tem que ser muito rápido, as pessoas não estão tendo tempo para refletir, para pensar e para analisar. Então, elas estão se atropelando. É muito no ímpeto, né, doutora? É como se você mantivesse o seu organismo o tempo todo na adrenalina. E você não consegue parar. Uma hora o seu corpo, o seu sistema neurológico não vai funcionar. Ele pira, né? E você vai pirar. Então, ali pela reportagem a gente percebe, né? Como você ter um autoconhecimento. Hoje a gente tem muita informação e pouca prática nesse conjunto, né? Quer dizer, como eu conectar toda essa informação com o meu emocional. Entender o que é um momento de raiva, o que realmente é adequado, o momento de frustração e o momento realmente de limitação. Às vezes, aquele momento é uma frustração, você vai chorar aquilo e ponto. Doutora, para a gente finalizar, nós vivemos no mundo da informação e um mundo hoje que está sob pressão. Porque as notícias não são agradáveis, são guerras, é a violência do dia a dia. Como é que a gente absorve tudo isso? Respira e segue em frente. A gente tem hoje, Rivaroli, na realidade, muita informação e pouca prática, como eu estava falando. Então, você tem que estar cheio de opinião. Você entra no Instagram, tem várias pessoas falando sobre opinião, mas elas têm pouca vivência. Então, você não consegue também organizar isso. E é muito importante que você cuide com essas informações. Então, às vezes, é importante evitar. O que acontece lá em Israel está aqui dentro da tua casa em 2 segundos. Então, é importante, às vezes, você tomar uma distância disso, respirar um pouco, olhar outra coisa e, principalmente, a gente ter momentos de humor, de alegria, de relaxamento, sentar com os filhos e jogar um jogo de tabuleiro, de dar risada. Isso é muito importante e está faltando isso no nosso dia a dia. Doutora Paula Reis, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Quando eu tenho emergência, eu chamo ela. Tá tudo resolvido.